Olá pessoal, me chamo Jonatas Viana e vim aqui trazer um pouquinho para vocês uma resolução sobre duas questões do ENAD, né? Então, focando aí na disciplina, no curso de Ciências Biológicas, licenciatura em Ciências Biológicas, e irei tratar com vocês duas questões. Então, vamos lá, né? As questões são a questão 13 e a questão 31. Então, a questão 13 e a 31. Duas questões onde o assunto é distinto, onde um assunto está ligado mais à área do ensino, né, um ensino comum, às disciplinas de licenciatura, como também ao outro assunto que está ligado ao conteúdo específico, né? Um conteúdo que bastante cai no como questões do ENAD, que é o assunto de evolução, tá bom? Então vamos lá, entrando na primeira questão. Então, a questão que eu coloquei inicialmente não foi a 13, né? Eu coloquei primeiro a 31, justamente porque ela fala sobre um assunto que está ligado ao ensino, né? Então, ele está ligado não a área específica da área de ciências biológicas, mas de um contexto mais geral, da formação geral da área de professores, né, de licenciados. E o assunto da questão 31 é gestão escolar. É uma questão um pouquinho grande, a gente vai lendo aqui e vamos aprendendo sobre ela. Diz assim, ó, um dos princípios que tem a primeira charge, né? E na charge inicia assim: um dos princípios da empresa é que a tomada de decisão seja democrática, né? E aí ele pergunta assim: como funciona isto? Ora, qualquer decisão que deve ser tomada deve ser feita em conjunto com outras pessoas da diretoria. Sendo assim, somente tomamos as decisões após estas reuniões. Ou seja, não posso decidir nada sozinho no meio dia a dia, pois sempre preciso convocar algum comitê para tomar as decisões. Entendi. Posso ir ao banheiro agora? Vou convocar o comitê do toalete e lhe respondo em seguida. Né? Então, na charge há uma brincadeira aí um pouquinho a respeito disso, né? Até na locomoção, né? No caso que ele brinca aí indo ao toalete, para poder ter uma discussão sobre isso, se ele pode ou não. Aí fala no texto seguinte sobre a gestão democrática. A gestão democrática pode ser definida como um processo político no qual as pessoas que atuam na e sobre a escola identificam problemas, discutem, deliberam, planejam, encaminham, acompanham, controlam e avaliam o conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento da própria escola, na busca da solução daqueles problemas. Esse processo, sustentado no diálogo da alteridade e no reconhecimento das especificidades técnicas das diversas funções presentes na escola, tem como base a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar, o respeito às normas coletivamente construídas para os processos de tomada de decisões e a garantia de amplo acesso às informações sujeitas à escola. Então, depois desses longos textos, nós vamos para a questão. Né? Ela diz assim, ó, com base nos textos apresentados, conclui-se que a gestão democrática da educação, aí nós temos aqui os itens. Então eu vou ler e a gente vai discutir qual seria o item que realmente concretiza uma gestão democrática. Então, implica colocar as instituições a serviço da formação qualificada dos estudantes, tendo a participação como prática cotidiana de todos envolvidos. O 2 propicia a criação de uma cultura institucional crítico-reflexiva, cujos envolvidos tenham discernimento em relação aos conteúdos que necessitam ou não tomarem decisões sempre coletivas. 3. Pressupõe a existência de líderes capazes de orientar pessoas para o desenvolvimento de ações que visem ao cumprimento de objetivos definidos por eles. E 4. Efetiva-se pelo processo de construção coletiva do projeto pedagógico e de seu acompanhamento e avaliação. Então,
Falando de gestão democrática, nós temos que lembrar que as pessoas elas têm que participar das decisões, né? Então, estudantes, comunidade escolar, né? Funcionários, professores, pais, todos juntos nessa comunidade escolar vão fazer parte das decisões, né? De uma gestão democrática. Então, vão haver reuniões, vão haver, digamos assim, uma reflexão, uma discussão entre eles, para que assim venham identificar qual atitude deve ser tomada, certo? Então, nada imposto de cima para baixo, e sim discutido, dialogado. E se você observar, dentre os itens, o único que fala de uma forma impositiva, né, que configura algo que não tem nada a ver mesmo com gestão democrática, é o terceiro item, que diz assim, ó, pressupõe a existência de líderes capazes de orientar pessoas para o desenvolvimento de ações que visem ao cumprimento de objetivos definidos por eles. Ou seja, ó, eu vou definir o meu objetivo e você só vai lá e cumpre. Você não pergunta, você não critica, você não vai somar nesse objetivo. Então, esse terceiro item é o único que está fora dessa gestão democrática, dessa gestão crítica, reflexiva, onde há uma participação da comunidade escolar como um todo. Então temos aí como afirmativo o item 1, 2 e 4, né? Marcando aí o item D da questão, D de dado. A questão 13, que vem do assunto de evolução, ela trata justamente da seguinte forma. Vamos lá, né? Iniciando aqui pelo o enunciado. Diz assim, ó, a ideia central da evolução biológica é que toda a vida na Terra compartilha um mesmo ancestral. Portanto, em uma perspectiva de longo prazo, a evolução é a descendência com modificações de diferentes linhagens a partir de ancestrais comuns. Especiação é um evento de separação de linhagens que produz duas ou mais espécies distintas. A figura a seguir representa um evento de especiação biológica. Então, aqui representa uma população de indivíduos da mesma espécie, onde eles são segregados, separados aqui, né, ó, por um acontecimento geográfico, né, uma barreira geográfica, dando origem, consequentemente, a duas novas espécies. E aí vem a pergunta, né? Com relação ao fenômeno da especiação e com base na figura apresentada, avalie as seguintes acessões e a relação proposta entre eles, certo? Falando de especiação, pessoal, então eu trouxe aqui essa imagem para vocês, que ela vai configurar o que é e as distintas especiações. Então, o que é? A especiação refere-se ao surgimento de uma ou mais espécies a partir de uma população ancestral, e esse processo que envolve mecanismos de diferenciação genética que impedem a reprodução entre duas populações, né? Pode ocorrer de vários fatores, né? Dentre eles o isolamento geográfico acarreta isso. E temos os três tipos, a alopátrica, a parapátrica e a simpátrica. A alopátrica, este tipo é um dos mais frequentes de especiação e ocorre em decorrência do isolamento geográfico, certo? A simpátrica. Esse modo de especiação ocorre entre populações que se encontram em uma mesma área geográfica sem que haja barreira geográfica. Olha aí, já tem uma diferença, né? E ela acontece, por exemplo, quando as populações passam a explorar um novo nicho e gradativamente vão se isolando. E a parapátrica, nesse modo de especiação não existe nenhuma barreira geográfica e as populações vivem em áreas contíguas, certo? O cruzamento ocorre normalmente entre indivíduos próximos, fazendo com que ocorra uma redução no fluxo gênico. Então, pessoal, é o seguinte, dentre essas três, a questão ela foca muito na alopátrica, né? Eu trouxe ainda mais uma complementação para destacar para vocês que ela destaca-se por isso. Ó, a população inicial divide-se em duas grandes, né, duas ou mais, né, grupos que ficam isolados geograficamente. E esse isolamento vem de uma barreira geográfica, certo? E é o que nós vimos na imagem, onde você vê aqui uma população sendo dividida geograficamente, né? Ou porque aconteceu algum deslizamento, uma modificação rochosa aqui, dando origem a duas novas populações. Então temos aqui a afirmação 1. O processo de especiação representado na figura corresponde à especiação alopátrica? Sim, né? Nós já vimos que sim. Na especiação, por quê?
Na especiação alopátrica, o surgimento de novas espécies ocorre após isolamento geográfico de membros da população original, com consequente interrupção do fluxo gênico. Com certeza, eles não vão mais ter fluxo gênico, não vai mais haver reprodução entre eles e necessita desse isolamento geográfico para se caracterizar uma alopátrica. Seguindo a fixação de diferentes alelos por deriva, ou seja, com o passar do tempo e devido à seleção natural, vai alterar e vai promover uma diferenciação nos alelos, dando origem assim a uma nova espécie. Consequentemente, nós temos que a afirmação 1 e a afirmação 2 estão verdadeiras, né? E não somente a 2 está verdadeira, como ela complementa, ela justifica a afirmação 1. Então temos aí que o item A seria a resposta da nossa questão. E aí, galerinha, né, fica a perguntinha, né, sobre dúvidas. Se vocês ficaram com dúvidas, coloca aí abaixo no vídeo, que aí posteriormente eu posso tentar solucionar. E muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!